E pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma leitura compartilhada do livro de Salmos. Vocês sabem que, simultaneamente ao estudo compartilhado de Provérbios nesse mês de julho, também entendemos a importância de falarmos sobre Salmo. Porque se em Provérbios nós aprendemos sobre a sabedoria prática para o nosso dia a dia, sobre como ter uma vida mais virtuosa, sensata, em Salmos também aprendemos isso, mas de forma mais específica temos acesso a como podemos crescer em louvor e em adoração ao Senhor. Portanto, a junção destes dois livros que eu decidi colocar em meu primeiro mês, com 23 anos, que eu fiz meu aniversário nesse mês, o mês mais bonito do ano, o mês do meu aniversário, eu decidi, portanto, iniciar esse primeiro ciclo da minha vida aprendendo e também ensinando aquilo que tem dado certo há milênios, que é a palavra, a sabedoria, aquilo que já está consolidado e que certamente tem o poder para transformar aqueles que se fazem acessíveis a ela. Portanto, que nós entremos nesta aula de Salmos, capítulo 31, 32 e 33, com este entendimento de que, a partir da leitura, a partir de nos debruçarmos, de nos esforçarmos naquilo que está escrito, entendendo que toda a Escritura aponta para Jesus, ela é inspirada por Deus e, portanto, é útil para o ensino, para a repreensão, para a exortação na justiça, como Paulo fala em sua primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Que possamos, portanto, iniciar a aula de hoje entendendo isso. Salmo 31, versículo 1 está escrito: Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu mais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Inclina-me os ouvidos, livra-me depressa. Sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tira-me do laço que as escondidas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me redimiste, Senhor, Deus da verdade. Tu detesta os que adoram ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua bondade, pois tens visto a minha aflição, conhecestes as angústias de minha alma. Esse, novamente, é um texto que é comum em todo o saltério sobre confiança, depósito de fidelidade ao Senhor, a esperança na salvação de Deus, o entendimento de que apenas dele vem, de fato, a salvação ao homem. Nós não somos capazes de salvar nós mesmos, de ser justificados por nós mesmos. Isso é o que fala o versículo 1, a parte C do versículo 1. Livra-me por tua justiça. O Senhor é conhecido como aquele que traz a justiça, tzedek, em hebraico, que, mais uma vez, não é a justiça platônica, de que todas as coisas são dadas em seu devido lugar, no sentido de dar aquele que é seu, aquilo que lhe pertence, mas de acordo com a justiça hebraica, na mentalidade hebraica, é algo mais prático. O shalom, de fato, o estabelecimento da vontade divina, a restauração do Éden, da ordem original das coisas, que foi perdida com a entrada do pecado no mundo. Então, o salmista mostra esse desejo de ser justificado por Deus, de buscar o refúgio, buscar a segurança, a confiança naquele que apenas é capaz, no único que é capaz, de fato, de nos trazer esta salvaguarda, esta garantia de que nós temos o nosso coração, a nossa vida e o nosso depósito bem guardados. É isso que Paulo também fala, né? Guarde o bom depósito, o bom tesouro, que é a própria palavra de Deus. Isso que nos alimenta, que nos nutre e nos amadurece para a verdade. O versículo 5 é interessante porque é aquilo que Jesus vai citar no Calvário. Quando ele é crucificado, são ditas 7 palavras. Quando ele está lá na cruz, e ainda assim, ele, no ápice do sofrimento, assim como o salmista certamente estava em sofrimento, Jesus vai despejar aquilo que já estava em seu coração. Eu aprendo com Douglas Gonçalves que, se nós deixarmos com que a Bíblia, as Escrituras, ganhem vida em nosso coração, é inevitável que, quando nós venhamos a sofrer, nós venhamos a transbordar também a Bíblia. Porque se você me cortar, eu vou tirar sangue, vai sair sangue de mim, porque é isso que está em meu interior. Do mesmo modo, se alguém nos ferir, como também Jesus foi ferido, emocionalmente, espiritualmente, e o que ele falou foi a Bíblia, ele falou a palavra de Deus. Ele foi ferido em seu interior, corporalmente, e saiu dele água e sangue, mostrando então isso que nos esse lavar regenerador da palavra de Deus. Então, as palavras de Deus vai dizer: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Pai, eu tenho sede.
não vou conseguir lembrar de todas as palavras agora, mas ele vai falar pro homem que estava lá também crucificado. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ele vai dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Está consumado, tetelestai. E a última palavra é esta que está no versículo 5. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. O Senhor estava tão íntimo da palavra de Deus que mesmo em seu lugar de maior desamparo, talvez, de sofrimento, ele vai falar a Bíblia. Também isso é um ensino para nós, que possamos estar tão imersos na realidade divina que quando venhamos a sofrer, e certamente o dia mal vir, como Paulo fala em Efésios capítulo 6, para nós vestirmos a armadura de Deus, para que nós possamos resistir ao dia mal, possamos estar tão fundamentados na verdade, quando o dia mal vier, nós possamos responder com a palavra. É isso que Jesus também fala em sua tentação com Satanás no deserto. Satanás chega com 3 propostas, 3 alternativas ao propósito original de Jesus. Transforme essas pedras em pães, se você é filho de Deus, tudo te darei se prostrado me adorares, e se joga daqui, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao seu respeito. Mas Jesus vai dizer, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito que não só de pão viverá o homem, mas toda palavra que vem da boca de Deus. Está escrito que somente a Deus adorarás, e está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus entendia, e por ele ser o logo da palavra divina, então, essa teologia, essa ideia, né, da união hipostática, Jesus completamente homem e completamente Deus. A parte divina de Deus, certamente, de Jesus, certamente já dominava toda a Escritura, porque ele, de fato, é a sabedoria de Deus. Paulo fala em Colossenses que Jesus, nele estão contidos todos os tesouros da sabedoria. Todavia, também Hebreus fala que Jesus aprendeu a partir da obediência. Portanto, Jesus aprendeu, ele cresceu na graça, no conhecimento, como Lucas também escreve. Portanto, isso nos mostra que é urgente, sim, nós buscarmos aprender, sermos eternos aprendizes, pessoas que estão numa escalada constante de aprendizado e de ensino, de recebimento e de entrega, para que assim, de fato, nós possamos crescer em graça, virtude e sabedoria. Versículo 8 está escrito: não me entregaste nas mãos do inimigo, firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Compadece-te de mim, Senhor, porque estou angustiado. De tristeza se consome os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza, e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Tornei-me objeto de deboche para todos os meus adversários, de espanto para os meus vizinhos, e de horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles, como morto. Sou como um vaso quebrado, pois tenho ouvido a murmuração de muitos. Terror por todos os lados, conspirando contra mim. Tramam tirar minha vida. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos e emudecidos na morte. E emudeçam os lábios mentirosos que falam insolentemente contra o justo, com arrogância e desdém. Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas diante dos filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença, tu os esconderás das intrigas humanas. Num esconderijo os ocultarás do conflito de línguas. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo, numa cidade sitiada. Eu disse na minha pressa, estou escolhido da tua presença, mas tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando clamei por teu socorro. Amem o Senhor, todos vocês que são seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com abundância aos soberbos. Sejam fortes e que se revigore o coração de todos vocês que esperam no Senhor. Esperança no Senhor, de fato, é a palavra que pode resumir o Salmo 31. Essa confiança, ainda que na tribulação, ainda que na angústia, na adversidade, algo que Jesus vai explicar em João, que neste mundo nós teremos aflições, mas nós devemos ter bom ânimo, porque ele, Jesus, venceu o mundo. Então, se ele deu o exemplo de alguém que venceu o mundo, talvez por meio da derrota que foi a cruz, também nós temos esse exemplo. De que ainda que aparentemente para os olhos mundanos, para os olhos humanos, nós estejamos perdendo, talvez por ser pobre em espírito, talvez por oferecer outra face, talvez por confiar num Deus que aparentemente está afastado da nossa presença, nós iremos vencer no último dia. É isso que Paulo fala em Romanos, que em Cristo nós somos mais do que vencedores. E é claro que a nossa vitória não é um triunfalismo, de que nós podemos todas as coisas no sentido de você vai ser vitorioso em todas as batalhas, porque muitas vezes a nossa vitória vai ser por meio da aparente derrota, de morrer, talvez de se entregar, de se sacrificar,
mas entendendo que, ainda que nós morramos, como Jó vai dizer em seu sofrimento, nós pertencemos a Deus. Esta também é a situação que aparelha, né, que se assemelha à situação que o salmista está dizendo. A vida de Jó, alguém que sofria, alguém que estava em um ápice de dor, mas que não blasfema o nome do Senhor. Entende que o lugar dele como filho de Deus, o lugar dele como servo do Senhor, e que, portanto, ainda que ele venha sofrer, ele tem alguém em quem confiar, que é o próprio Senhor. Que ao nós concluirmos, portanto, Salmo 31, nós possamos ter esta consciência, essa verdade como âncora em nossa alma, de que nós podemos confiar em Deus, ainda que as coisas possam estar fora desse lugar, porque certamente no último dia, no dia do Senhor, todas as coisas serão restauradas, e nós somos chamados para trabalhar, para nos esforçar, para estar juntos, para sermos co-participantes da obra de Deus, para o estabelecimento da vontade de Deus em nossa vida. Salmo 32 está escrito: Bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo que é piedoso te fará súplicas, em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sobre as minhas vistas lhe darei conselho. Não seja como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabestas. Do contrário, não obedecem a você. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas se confia no Senhor, a misericórdia cercará. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se aos justos. Exultem todos vocês que são retos de coração. Este salmo é algo que é muito valioso, porque até Paulo fala isso em Romanos. Ele cita o primeiro versículo desse salmo para poder trazer a bem-aventurança, a alegria que aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, o seu pecado encoberto, podem acessar. Isso certamente é uma figura do Antigo Testamento, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para poder fazer o sacrifício do ano, do dia da expiação, o dia do Yom Kippur, e que Deus cobria, ele fazia a remissão de pecados de forma parcial, como Hebreus vai dizer. Então, isto que era como uma sombra para o Novo Testamento, para a Nova Aliança, agora nós temos toda a verdade, tudo aquilo que, de fato, é a realidade como tudo. A de que em Jesus nós temos acesso à expiação, à remissão de pecados, a libertação, de fato, daquilo que nos prendia. Nós somos libertos do Egito, como o povo de Israel estava no Egito, cativo, nas mãos de Faraó. Também nós somos libertos de Satanás, das mãos de Satanás, do pecado, daquilo que afronta a sociedade divina. E agora nós somos libertos para entrarmos na terra prometida, no lugar de descanso. Ainda existe um descanso para o povo de Deus, como vai dizer a palavra em Hebreus. O versículo 3 é essa realidade, né? De que enquanto nós nos calarmos, enquanto nós não confessamos nossos pecados, nós sofremos. Às vezes até mesmo nós psicomatizamos a nossa aflição ao trazer na nossa mente para também para doença física de fato. Então, o salmista vai trazer essa realidade muito importante de nós confessarmos nossos pecados, de nós, de fato, termos isso como uma certeza, assim como Tiago fala também, confessar uns aos outros para nós recebermos a cura. Então, nós precisamos confessar a nossa transgressão, a nossa falta a Deus primeiramente, para que Ele venha nos trazer o perdão, e em segundo lugar, também confessar aquele que precisa ser confessado aos nossos irmãos, para assim nós recebermos o perdão e sermos sarados, sermos curados da culpa, do remorso, da mágoa, para que nós não venhamos a gerar nenhuma raiz de amargura em nosso coração. Então, se a primeira parte desse Salmo 32 é sobre isso, sobre a justificação, o entendimento de que apenas Cristo pode trazer a redenção de pecados, a segunda parte do versículo 8, 9, 10 e 11 vai falar sobre ser conduzidos pela justiça. O Salmo 23 fala sobre isso, né? Guia-me nas veredas da justiça por amor do teu nome. É entender que quando nós temos o Espírito habitando em nós agora somos como um vento que uma hora está aqui, uma hora está ali. Mas nós somos conduzidos, guiados pelo Espírito Santo. É isso que ele vai falar aqui, que eu o instruirei, eu, o Senhor, lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. É isso que nós estamos fazendo aqui, buscando a instrução dos céus. Quando Davi precisava batalhar contra um povo, contra um determinado inimigo, ele consultava o Senhor. Ele pegava um éfode, pegava uma vestidura de linho lá dos sacerdotes, para poder consultar o Senhor e entender, Deus, eu devo ir para cá
e devo ir para lá. Isso também é um conselho, é uma direção para nós, buscarmos o entendimento do Senhor, para onde Ele deseja que nós vamos. Versículo 9, uma exortação contra nós não sermos teimosos, não sermos pessoas de dura serviço, pessoas que não vão se curvar, que não vão, de fato, entender e ser repreendidas. Provérbios, a gente está vendo sobre isso, né? Que na leitura de Provérbios, a disciplina é a capacidade de nós sermos disciplinados, repreendidos e atendermos ao conselho e recalcularmos nossa rota para o lugar que nós devemos ir. E, portanto, no versículo 11 conclui com esta alegria. Alegre-se no Senhor. Paulo fala isso outra vez, eu digo, alegrai-vos no Senhor, tragam alegria no Espírito Santo, essa felicidade da pessoa que é salva, que é justificada e que, portanto, tem um propósito maior, genuíno, uma esperança, uma vida, de fato, que vale a pena ser vida, na qual ele está em comunhão com o próprio Deus. O último texto que nós vamos ler no dia de hoje, capítulo 33 do livro de Salmos, onde está escrito: exultem no Senhor, ó justos, aos que são retos fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, louvem-no com cânticos na lira de 10 cordas. Cantem-lhe um cântico novo, toque com arte e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus por suas palavras se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra os abismos. Que toda a terra tema o Senhor, que tremam todos os habitantes do mundo. Pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. O Senhor frustra os planos das nações, e anula os intentos dos povos. O plano do Senhor dura para sempre. Os intentos do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para sua herança. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. No lugar da sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante a vitória, apesar de sua grande força. A ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar deles da morte, e, no tempo da fome, conservar-lhes a vida. Nossa alma espera do Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele, o nosso coração se alegra, pois confiamos no santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Eu já falei isso em algum vídeo anterior, que o termo salmo vem do grego salmoi, e em hebraico é terrilim, e isso significa um instrumento de 10 cordas, né? Em grego é um instrumento de 10 cordas. Então está citado aqui na lira de 10 cordas, ao passo que em hebraico terrilim é louvor, cântico, aclamação ao Senhor. Esta é a verdade que é apresentada agora no capítulo 33 do livro de Salmos. A bem-aventurado é aquele que, uma vez que é salvo, né, no versículo, o capítulo passado a gente viu sobre isso, a bem-aventurança daquele que é salvo. E agora, uma vez que nós temos essa alegria no Senhor, nós podemos louvá-lo, podemos cantar um cântico novo, podemos, de fato, dar a ele a honra e a glória que lhe são devida. O versículo 5 talvez seja chave, 4 e 5 são chave para o entendimento disso, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. A palavra do Senhor é aquilo que é estabelecido como decreto da palavra de Deus. Ele, com as suas palavras, tudo aquilo que existe foi criado, como também no versículo 6 vai falar, que os céus se fizeram pela sua boca. Então, nós louvamos o Senhor porque Ele é poderoso em obras e porque Ele estabeleceu tudo aquilo que nós vemos aqui. Versículo 5 também é essencial para nós entendermos que o caráter de Deus está estabelecido na justiça. Aquele que ama a justiça também ama ao Senhor, porque Ele, de fato, é aquele que é o Deus justo em pessoa. Toda a terra está cheia da bondade do Senhor também, assim como Abacuque fala que toda a terra está cheia do conhecimento, será cheia do conhecimento de Deus também. A bondade, a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita, está acessível para todos aqueles que estão se fazem quebrantados e contritos para o lavar do Espírito Santo e para assim viverem de acordo com os preceitos divinos. É claro que ainda nem toda a terra está cheia da bondade, porque vidas são perdidas, porque sofrimentos ainda estão presentes, mas ainda estamos no processo de restauração. Vocês entendem que a cosmovisão bíblica, a visão de mundo bíblica, né, a grande história metanarrativa das Escrituras é dividida em criação, queda, redenção e consumação. A criação é aquilo que ocorre em Gênesis 1 e 2, onde Deus, perfeito, justo, bom, vai criar o jardim do Éden e o mundo todo para colocar a humanidade lá e estabelecer o mandato cultural de espalharem o grande amor de Deus, né, para que a vontade divina, o reino dos céus, seja expandida mediante a humanidade. Todavia, o homem e a mulher desobedecem ao Senhor
e caem em pecado. E por isso agora toda a humanidade, toda a terra também é colocada sobre um juízo, sobre a condenação, sobre a aflição. É preciso, portanto, que Jesus, o Filho de Deus, venha e se encarne para ser o pleno cumprimento das promessas do Antigo Testamento, para que assim nós tivéssemos este acesso à redenção dos nossos pecados. E em quarto lugar, que é o caminho que todos nós estamos nos direcionando, é a restauração de todas as coisas. O dia do Senhor, quando tudo aquilo que foi prometido, todas as coisas que foram perdidas no Éden serão restauradas e restabelecidas mediante a graça divina com a vinda do Senhor no último dia. Portanto, o versículo 18 e 19 vai falar sobre isso, sobre essa onipresença divina, que Deus, uma vez que Ele está presente na humanidade e decide provar aqueles que de fato são deles, para que eles possam ser purificados e refinados, também nós devemos ter essa consciência da onipresença de Deus, onde Ele está em todos os lugares, e assim deseja estabelecer um relacionamento conosco. Versículo 12 vai falar sobre a felicidade da nação cujo Deus é o Senhor. É claro que aqui é uma relação, né, uma referência direta a Israel, que é o povo que foi escolhido por Deus para ser aquele que viria, o descendente da mulher que traria a salvação, né, que esmagaria a cabeça da serpente. Através de Israel, de fato, vem a salvação, e por isso eles são bem-aventurados. O povo de Israel é como se fosse esse protótipo. Dele, dessa nação, viria a salvação, como de fato veio o próprio Senhor Jesus, o Messias. Portanto, ao nós concluirmos o versículo 21 e 22 de Salmo 33, nós podemos entender que nele, em Deus, o nosso coração se alegra, pois nós confiamos em seu santo nome. A confiança em Deus nos traz alegria. O depósito da fidelidade em Deus, naquilo que Ele mostrou no passado, aquilo que Ele está fazendo no presente, e a certeza daquilo que Ele irá fazer no futuro também nos traz alegria, porque as misericórdias do Senhor se renovam para nós e permanecem para sempre. A grande fidelidade do Senhor. Assim que nós concluímos a aula de hoje, eu espero que você tenha sido ajudado com esse vídeo. E se você foi, eu esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar, para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa mensagem. Muito obrigado pela sua participação. Até a próxima. Tenha um bom dia.